tive dois começos diferentes e distintos. Também vou já esclarecer uma coisa. A minha vocação de catequista não teve trombetas, nem vozes celestiais, nem serafins como a brasa na tenaz, nem nada disso. Mas teve vozes humanas, que intervieram, como penso que terá acontecido com muitos de vós, se não com todos. Há sempre acontecimentos na vida das pessoas e há muitas vezes vozes de quem o Senhor se serve para nos indicar caminhos. E no meu caso, houve estes dois começos completamente distintos, um a nível familiar e outro a nível paroquial, que começaram muito cedo. Portanto, não se assustem que eu não vou contar a minha vida toda. Está ali a minha pessoa muito pequenina, veem? Primeira fotografia que existe. E vejam que, quando se fala de despertar religioso e de catequese familiar, eu não estou a dizer isto, podem dizer assim, mas antigamente os pais faziam em casa, eram eles que ensinavam. Não é nesse sentido. É exatamente no sentido em que se faz agora. Este livro que eu ali pus, um livro francês, como vê, Sur les genoux de maman, que tem como subtítulo Catéchisme de bebê, é feito com base numas conversas entre uma mãe e um menino, que é o Petit Jean, mas não interessa para o caso, e naquele livrinho, virando aquela página, a minha mãe escreveu a lápis, falei pela primeira vez da criação do mundo à Teresinha, que era a minha irmã mais velha, e põe a data, que é 2 meses antes dela fazer 3 anos. E depois indica a data em que começou a seguir o itinerário do livro, que é precisamente temas de despertar religioso em pequenas conversas, não apenas ocasionais, de resposta às perguntas das crianças, que também existiam, não é? Mas de provocar a própria conversa, despertando a criança para a fé. Portanto, este foi utilizado com nós todos, à exceção da mais nova, pronto. Ali estou eu com 5 anos, mas isso não quer dizer que isto já começou muito antes, que isto começava muito antes. Nós fizemos a primeira comunhão muito cedo, e, portanto, começou muito antes. Os 2 datas que ali estão, bom, é preciso dizer também que todas as pessoas têm raízes, não é? Algumas das pessoas, nas suas vocações, a nível de chamamento cristão, como batizados ou de um chamamento específico, não correspondem às raízes, fazem elas próprias um caminho. O meu caso não é esse. Nasci numa família profundamente cristã e mais, nasci de pais que tinham uma fé, naquela altura muito rara para o caso de leigos, uma fé profunda e esclarecida. O meu pai foi presidente do CADC, o Centro Académico de Democracia Cristã da Universidade de Coimbra. Ele frequentou a Universidade de Coimbra, Faculdade de Medicina, 1920 a 1926. Vão ver, em Primeira República. Quando ser cristão, para dar a cara como cristão, era preciso ter uma fé firme e coragem. E foi nessa realidade que ele se formou. O primeiro lugar que teve como médico foi em Alvega, perto de Abrantes, onde fundou uma conferência em São Vicente de Paulo. E toda a vida dele prosseguiu assim. Quando foi para Lisboa, que nós não estamos em Lisboa, não é? No Liceu Gil Vicente, onde foi médico escolar também foi professor, mas médico escolar durante 23 anos, fundou uma conferência em São Vicente de Paulo e quase logo ao chegar a Lisboa fundou a Ação Médica, que é a revista dos médicos católicos, que dirigiu sempre até morrer. Portanto, estão a ver que isto é toda... A minha mãe foi dos primeiros grupos novelistas que existiram. Não sei se toda a gente sabe o que é o novelismo, ainda existe em alguns lugares do país. É um movimento de espiritualidade e apostolado que nasceu em França e que tinha como particularidade uma grande formação
doutrinal, litúrgica, bíblica dos seus membros, que estão a ver que não era normal no primeiro quartel do século XX, não é? São coisas que era bastante raro. Tinha também uma componente de grande apoio aos seminários, às vocações sacerdotais. Apoio económico, apoio pela oração, apoio trabalhando em alfaias, paramentos e outras coisas para uso na igreja. Portanto, era um movimento com essas características. E por essa ligação ao noelismo, que estava muito baseada em coisas francesas, a minha mãe teve acesso a estes catecismos e, portanto, eu sou natural da paróquia da Sé, em Lisboa, nasci em Alfama. E havia catequese na paróquia da Sé, mas era catequese com o catecismo de São Pio X. Os catecismos franceses que a minha mãe conhecia iam muito à frente disso. Portanto, nós tivemos catequese familiar, porque ela achou, não é catequese familiar orientada na paróquia, como agora tentamos fazer, mas é uma catequese familiar sistemática, organizada, com catecismos que eram seguidos. Tem aqui o método Quiné, que aliás o Sr. Dom António conhece, porque as dioceses que implementaram isto também com origem nas noelistas foram a Diocese de Lisboa e a Diocese da Guarda. E este era o caderninho, está ali escrito, não sei se conseguem ver ali assim, com uma letrinha muito desgraçada, não é? Isto era de uma criancinha de 6 anos, não sei se já os tinha, está ali escrito Maria Luísa. E a coitadinha não sabia pintar melhor que aquilo, mas pronto, é o que sabia pintar, não é? Pronto. Estão a ver que isto era um caderninho de atividades, pelo qual e havia a minha mãe tinha uma lousazinha, onde ela tinha um livro com instruções para o catequista e fazia desenhos nessa lousa à medida que ia. Ainda não havia os materiais catequéticos que há agora. Aliás, a minha mãe tinha aprendido desenho e pintura e, portanto, até com facilidade desenhava. Mas aqui eram uns esquemas que vinham já no livro do catequista e que eram relativamente fáceis de qualquer pessoa, mesmo sem jeito, conseguir fazer. De modo que este era um dos elementos e depois passava-se para este La Miche de Pain, não sei se alguém alguma vez viu ou conhece. Isto é volumes em caderninhos, cada caderninho era uma catequese. Estão a ver ali, não sei se dá para verem, mas aqui este diz, Deus é bom, aquele, não consigo ver o que lá diz, deixa eu ver se consigo aqui. Há Deus, existe Deus, pronto. E este diz é bom. Ali temos umas páginas do interior sobre a Anunciação, como se vê, não é? E, portanto, a primeira página é esta, depois aparece esta, que permitia à criança pintar, mas nós não pintávamos aqui, porque tínhamos os outros cadernos, e o texto. Conseguem ver alguma coisa daí? Pronto. Mas veem que mesmo a conversa é uma conversa que muito se podia fazer agora. Na maior parte dos casos, não tem grande diferença. Portanto, até aos 10 anos, e até aos 10 anos porquê? Porque, entretanto, mudámos de paróquia, passámos à paróquia São João de Deus, que estava a nascer na altura. Nunca frequentei a catequese lá, nem eu nem a minha irmã mais velha. Os meus irmãos a seguir já frequentaram, nós não frequentámos. Tanto ela como eu frequentámos o Colégio das Oblatas do Sagrado Coração de Jesus, não sei se alguém, já não existe em Lisboa, mas tivemos até irmãs dessa congregação, que é uma congregação francesa de origem, a trabalhar como catequistas formadoras no Patriarcado, mas passámos a ter catequese no colégio, onde fizemos a profissão de fé. Não no colégio, mas reparem na novidade que isto representa. O colégio situava-se na paróquia de Nossa Senhora da Lapa, que é vulgarmente conhecida por Estrela. As irmãs não faziam as cerimónias no colégio. Preparavam as alunas no colégio e integravam-nas na paróquia. Vamos ver. Eu fiz retiro da profissão de fé com os meninos da paróquia e fizemos lá a profissão de fé. Minha irmã mais velha, a mesma coisa. Portanto, depois os outros já andaram na catequese em São João de Deus, a partir da primeira comunhão quase,
já andaram na catequese normal em São João de Deus, porque já era com os catecismos nacionais. E já havia, portanto, uma catequese orientada para as crianças de uma forma diferente. Agora, há aqui o chamamento, porque é que estava aos tais anos. A minha mãe, infelizmente, morreu quando eu tinha 14 anos. Minha mãe morreu de cancro e esteve apenas os últimos 10 dias acamada. E nesses dias, num desses 10 dias, pediu-me para preparar eu, a minha irmã mais nova, para a primeira comunhão. A minha irmã mais nova tinha, na altura, pouco mais de 3 anos e meio. Minha mãe morreu em novembro e ela ia fazer os 4 anos em março. De modo que, e reparem, porquê? Eu não sei. Na altura aceitei como normal, mas depois, mais tarde, como adulta, refleti muito que não era muito normal, porque a minha irmã mais velha, era mais velha que eu 2 anos, era madrinha de batismo da mais nova, e era uma pessoa com maturidade para a idade dela e perfeitamente responsável. Se dissesse, era assim uma tonta qualquer, mas não. Nada, pelo contrário. Portanto, porquê é que a minha mãe me pediu isto a mim? Estão a ver? São caminhos. Pouco depois da minha mãe morrer, eu agarrei naquele tal livrinho, Sur les genoux de maman, e continuei, porque a minha mãe já tinha começado com ela, com a minha irmã mais nova. Depois, ela fez a primeira comunhão e foi crismada, com 6 anos. Aliás, sim, 2 meses depois de fazer 6 anos. E, mais ou menos com o aspecto que tinha ali. E por força quis que eu fosse madrinha de crisma. O meu pai não queria, porque eu já era madrinha de crisma da outra anterior. Mas acabei por ser. E foi a minha primeira experiência. Eu utilizei exatamente estes livros que tinham sido utilizados para mim. Bom, a partir daí ela começou a frequentar a catequese na paróquia. O outro chamamento foi a nível paroquial. Estão a ver que foi logo, vem aqui os anos, foi logo no ano seguinte. Minha mãe morreu em novembro de 55, portanto aí começou a minha atividade com esta minha irmã, e no início do ano pastoral de 56, 57, o padre José Teodoro Marques da Silva, que foi o primeiro pároco de São João de Deus, um dia, nos claustros da igreja, e eu lembro-me perfeitamente do local, e sei que estava o meu pai ao pé de mim, mas não me lembro se lá estava a minha irmã mais velha, porque lá está, é outra questão que eu me ponho, porque é que ele me perguntou a mim outra vez, me pediu a mim, convidou-me para ser catequista. Nunca me lembrei, enquanto a minha irmã era viva, de lhe pôr esta pergunta. Se ele também tinha perguntado e se ela tinha recusado. Que eu me lembre, não. Mas não sei, não vou garantir. O que é certo é que eu comecei a dar catequese na paróquia São João de Deus. Vem aqui, muitos conhecerão esta igreja em Lisboa, este é o interior da igreja, com a vida de São João de Deus, ali em frescos. Bom. Algum tempo depois, porque isto, nesta altura ainda não havia cursos de catequese no Patriarcado. Começaram um pouco depois. E, assim que começaram, o Padre Teodoro custeava qualquer curso de catequista que quisesse fazer curso. E instigava os catequistas a inscreverem-se. E, portanto, eu fui fazer o curso. Tenho aqui as datas, não é? O que é que havia? Havia um curso chamado de Iniciação, que tinha mais ou menos os conteúdos do atual curso geral. Durava o ano todo, uma vez por semana. Era uma sessão semanal, mas durava o ano todo. Tínhamos... Na altura sabiam menos, Como? sabiam menos na altura. Ah, pois. Isto é conversa do rural. É cá uma coisa que a gente já sabe. E então, tinha uma parte doutrinal que só as horas de doutrina eram metade do curso. Tinha depois catequética, psicologia e pedagogia. E estas 3 matérias
conjuntamente prefaziam tantas aulas como as de doutrina. Bom, tinha exames e tudo, claro, isto era assim. A seguir a esse, havia o curso complementar. Depois esse de iniciação passou a chamar-se elementar. Mas na altura em que eu fiz ainda se chamava de iniciação. E depois, eu fiz, se não estou em erro, no segundo ano em que funcionaram cursos no Patriarcado de Lisboa. E a primeira experiência que se fez foi no Arrepiado, que era rural, ó Paulo, está a ver? Agora é Diocese de Santarém, em regime de internato, numas condições, eu depois ainda lá estive, já como catequista formadora, mas condições que hoje em dia ninguém aceitaria. Bom, mas naquela altura as pessoas iam, correspondiam, e iam para lá 40 e tal pessoas, para esses cursos de verão. 15 dias. 15 dias. O que é certo é que no curso complementar nós então tínhamos também em cada ano uma componente doutrinal de metade das horas e tínhamos no primeiro ano tínhamos História da Igreja, que é uma coisa que hoje desapareceu dos cursos e que eu acho que faz muita falta. História da Igreja. Tínhamos liturgia, tínhamos, já não sei o que era no primeiro e o que era no segundo, mas pronto. Tínhamos História da Igreja, tínhamos liturgia, tínhamos psicopedagogia, nos 2 anos havia psicopedagogia, e quem dava isto eram os professores do seminário. Na altura ainda não havia Universidade Católica, reparem. É anterior à fundação da Universidade Católica. Portanto, eram os professores do seminário. Eu tive, por exemplo, a liturgia, o Padre Zé Ferreira, tive em História da Igreja um senhor que morreu muito jovem, provavelmente aqui ninguém conhece nem ouviram falar, o Dr. Honorato Rosa, mas que era um professor excepcional. E pronto, era assim, os melhores que havia eram os que nós tínhamos no curso. E na parte psicopedagógica, tínhamos professoras da Escola Superior de Educação Maria Ulrique, que não se chamava assim na altura, era Escola Maria Ulrique ou qualquer coisa assim, mas que ainda hoje existe, e portanto, como era uma escola de preparação de educadoras de infância, com cariz abertamente católico, os professores que lá estavam eram pessoas preparadas, e então o secretariado pediu auxílio a essas pessoas, e forneciam essa parte que mais de caráter psicopedagógico. E portanto, o curso era assim. Tínhamos um estágio, nos 2 anos do curso complementar, tínhamos estágios. Eu fiz o primeiro ano de estágio em São João de Deus, só tínhamos um encontro mensal com o orientador, que não estava lá connosco na paróquia, podia lá ir visitar-nos, mas não estava lá connosco. E o segundo ano de estágio fiz na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, então em regime presencial, mesmo como depois passámos a fazer os estágios todos. Depois, mal acabei isto, portanto, em 62, fui para este curso de formadoras. Foi o primeiro curso de formadoras que existiu, porque reparem, as formadoras que já havia, que estão ali, aquelas 3 ali, as formadoras que já havia, eu não sei onde é que elas foram formadas, sinceramente. Mas estão a ver que temos todas lencinhos, ou quase todas, à moda da Rainha de Inglaterra, não é? Porque naquela altura usava-se, estão a ver? E o Sr. Padre Canas, que para quem não conheceu, está ali, pronto, que foi uma pessoa de uma importância enorme no patriarcado, porque ele realmente impulsionou a catequese e desenvolveu de uma forma que não tem... E tinha uma coisa que digo-vos, ele confiava nas pessoas extraordinariamente. Ele, quando mandava uma pessoa fazer uma coisa, e a pessoa dizia, mas eu não sei se sou capaz, vais ver que és capaz. E incentivava e mandava as pessoas para a frente e chegava-nos a dizer assim, olhem filhas, eu atiro com vocês para a cabeça do touro. Olha, depois aguentem-se lá. E o que é certo é que apoiava sempre, completamente, e conseguiu realmente uma formação em grande de... Eu que há tempos tentei fazer um pequeno resumo da história da catequese no patriarcado e andei a ver nas vozes da catequese e é impressionante
a quantidade de cursos que existiam. Houve anos em que atingiram centenas e centenas de pessoas. Também não tinha havido nada até ali, é preciso vermos isso, não é? Mas as pessoas correspondiam. Também não havia televisão, não tinham outras distrações, a maior parte das terras pequenas não tinham cinemas. Estão a ver? Não se pode comparar com a nossa realidade agora, isso não há dúvida. Mas pronto. Este curso, concretamente, foi quando foi feito o primeiro curso de iniciação, propriamente dita, anterior ao tal, era um curso em 12 lições chamado ABC do Catequista. Não sei se alguém tem recordação disto. E foi publicado na Voz da Catequese, antes depois de ser feito num livro, e nós fomos para Sintra, para a Quinta do Saldanha, em Sintra, onde estivemos, éramos 15, com 3 formadoras. Aquilo tinha 4 lições de doutrina, 4 de psicologia e 4 de pedagogia. E então, cada orientadora era de um dos temas. Portanto, a pessoa que orientava a doutrina era sempre a mesma e a da psicologia sempre a mesma, estão a ver, não é? Que aquelas 3 senhoras que estão ali mais à ponta. Acontece, uma delas foi minha orientadora de estágio, que está mais à frente, com uma blusa branca ali, pronto. Em pé, mas sem lenço na cabeça. O que nós fazíamos era, por dia, em cada dia, preparávamos 2 lições do curso. E a orientadora indicava quem é que a ia fazer. E, portanto, fazíamos aquilo como se fosse um mini-estágio. Preparávamos a lição, fazia uma preparação coletiva, depois preparávamos individualmente cada uma e depois dávamos àquele grupinho, das outras 4 colegas e da orientadora, como se elas fossem as catequistas adolfinas. Alguns já sabem o que são catequistas adolfinas, outros que não sabem, eu depois explicarei, que agora não vale a pena, que é para não perder tempo. Bom. E então, isto foi feito numa semana, em regime intensivo, de internato, e a partir daí era para começarmos a dar as lições nos cursos das paróquias que os pedissem. Eu pouco fiz disto, ainda cheguei a fazer alguns, mas muito pouco, porque imediatamente fui apanhada após estágios. E então comecei, um bocado inconsciente, por uma pessoa de 21 anos à frente de um estágio onde todas eram mais velhas do que eu, mas isso, olha, a culpa foi do Sr. Padre Canas. E então, aqui temos uma formação para orientadoras de estágio. Temos ali uma freirinha que conhecem muito bem, olhem, olha aquela freirinha ali. Conhecem-na? Não conhecem? Ah, ali sentadinha, pois, olha. Pois. Temos aquela irmã que realmente teve uma importância muito grande a Madre Isabel da Santa Face, da congregação da Irmã Margarida, da Irmã Isolinda, da Irmã Isilda, não sei se está aqui mais alguma irmã de lá, não? Está a Irmã Josefina, e pronto. Essa irmã era quem dava psicologia na escola da Maria Ulrique e quem deu nos cursos de catequese e que foi orientadora de estágio, foi uma pessoa com uma importância muito grande nessa primeira formação de catequistas no patriarcado. Aqui é com essa irmã francesa, que era orientadora de estágios no ISPC, no Instituto Superior de Pastoral Catequética de Paris, colaboradora do Padre Coudreau, e foi ela que veio fazer... Isto eram só catequistas de Lisboa, Porto e Coimbra. Não sei lá quem é que cozinhou isto, devem ter sido os secretários diocesanos, porque era o Padre Jorge no Porto e o Padre Jaime Cunha em Coimbra e o Padre Canas, e eles trabalhavam muito em conjunto e entendiam-se muito bem e deve ter sido lá coisa cozinhada entre eles 3 e cada um mandou umas tantas catequistas da sua confiança. Eu de Coimbra penso que só ali estão as irmãs que eram criadinhas dos pobres, que quem conhece o hábito, está uma ali atrás e está outra não sei aonde, pronto. Mas isto foi escolha dos secretariados diocesanos. Do Porto temos ali a Maria Emília Borges, que talvez algumas pessoas se recordem dela, não sei. Maria Emília Borges, do Porto, não conheceu? A irmã Margarida, pois. E a Emília Maria, que também... pois, não interessa, bem. E estivemos em Fátima com esta irmã
num curso que foi diferente dos outros todos que tínhamos tido e que foi, sem dúvida, interessante. Agora aqui, experiência missionária em Angola. Agora reparem, aqui, em Luanda, a realidade não era tão diferente como isso daquela que se vivia cá. Luanda era uma cidade muito europeizada. Em todo o caso, eu tive aí uma primeira experiência de catequese de adultos, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Na paróquia da Sagrada Família, onde eu pertencia, em pleno centro de Luanda, o pároco fez, pela primeira vez, resolveu fazer um grupo de catequese de adultos. Não era catecumenado, era catequese de adultos para aqueles leigos conscientes, e isso eu quero dizer, também foi uma revelação. O papel dos leigos lá tinha uma força muito maior do que aquela que tinha aqui entre nós. E que me mexeu comigo de uma forma, porque de facto as pessoas empenhavam-se profundamente nas paróquias, assumiam responsabilidades, podia-se confiar totalmente. E o pároco constituiu duas equipas, uma era uma irmã também da congregação das Irmãs Missionárias Reparadoras, a irmã Corpus Christi e a irmã Conceição, depois voltou ao nome de batismo. Como? Exatamente, pronto. Sim, mas ainda era Corpus Christi na altura. Ainda era Corpus Christi, as irmãs tinham nomes assim muito latinos. E então, e era uma senhora de quem eu não me lembro, porque ela trabalhava com essa irmã, e um jovem que tinha sido seminarista, já tinha saído, estava lá a fazer a tropa, com quem eu trabalhei, que hoje em dia é meu compadre. E nós os quatro reuníamos, todos quatro, para preparar, utilizávamos uns textos espanhóis que havia na altura, tinham saído há pouco tempo, não me lembro como se chamavam, e juntávamos os quatro para preparar em conjunto as catequeses que íamos fazer. E depois, cada grupo de dois dava catequese a um grupo, e aí nós dois preparávamos em conjunto e víamos o que é que cada um fazia, e aquilo era assim, e correu bastante bem. E com muita participação dos catequizandos, que tinham um nível cultural bastante elevado, deve dizer-se. Porque eram aquelas pessoas, aqueles leigos ativos na paróquia, com sede de conhecer mais, quer dizer, era um grupo muito interessante por isso, porque não tinha nada a ver com catecumenado. Agora, nós nas paróquias atualmente, quando temos catequese de adultos, não sei se é a vossa experiência, mas foi a minha na minha paróquia durante vários anos, agora mais recente, estes grupos de catequese de adultos, apanhamos lá tudo. Desde gente de 16, 17 anos, até aos 80 e tal, que já cheguei a ter. E depois, uns são catecúmenos, outros são pessoas que são batizadas, mas nunca tiveram catequese, querem crismar-se e fazer a comunhão. Outros são pessoas que querem só crismar-se, já tiveram uma catequese em crianças em que fizeram... Estão a ver? Os níveis de cultura vão desde quarta classe antiga até doutoramentos. Portanto, há de tudo possível e imaginável. E é o que a gente tem agora. Então, e daí a dificuldade enorme de trabalhar com estes grupos. Ali não, ali era fácil, porque havia uma homogeneidade grande no nível cultural, mesmo sociocultural, pode dizer-se, no empenhamento das pessoas na paróquia, etc. Podia haver ligeiras diferenças, mas relativamente pequenas, não é? E, portanto, conseguia-se trabalhar muito bem. Só depois eu dali fui para este outro lugar, que os nossos antepassados chamavam Terras do Fim do Mundo. Aqui é que é uma verdadeira Mesopotâmia, o Sr. Bispo daqui disse-nos ontem que estamos numa Mesopotâmia, mas esta é que é uma verdadeira Mesopotâmia, porque é entre o rio Coando e o rio Coango. É por isso que a província, naquela altura distrito, hoje em dia província, se chama assim, Coando-Coango. Aqui é o rio Coebe, isto é em plena cidade, estas cascatas são em plena cidade. O rio atravessa a cidade. Atravessava, porque aquilo foi tudo destruído e eu não sei como está agora, mas atravessava. E esta era a rua principal e eu morava aqui, numa destas casas. Casas não, no anexo de uma destas casas, que eu era mais pobrezinha do que isso. E então, é para verem, quer dizer, que entre uma cidade como Luanda, isto aqui está o Forte de São Miguel, que foi construído pelos nossos antepassados, e uma realidade destas, a nível de aldeias, aqui era a cidade, mas é uma cidadezinha que tinha uma rua e umas ruelas, pouco mais do que isso. Cá nunca teria o nome de cidade. E o resto era
as aldeias à volta. A missão ficava a 3 km, tinha ao pé uma aldeia já daquele tipo, assim, pronto. Não... E, portanto, a realidade era completamente diferente. As crianças, eu dava catequese às crianças da missão todas. Eu estava a dar aulas na escola preparatória da cidade, aulas de francês, porque um dos padres da missão dava moral. Eram padres redentoristas que estavam lá. Eles disseram-me, venha para cá trabalhar, que a gente agradece, mas não temos dinheiro para lhe dar. Portanto, arranja um trabalho qualquer. Eu concorri para a escola, fui colocada. Quando fui, nem sabia se tinha sido colocada, olha. Fui assim, ao calhas. Logo sabia de ver. Cheguei lá, porque fui no princípio de setembro e as colocações só saíram mais tarde. Mas fui colocada. Também ninguém queria ir para lá. Apesar de que havia um subsídio de isolamento. A gente ganhava 25% sobre o vencimento base. Não era pouco, estão a ver? Além do vencimento, ainda ganhávamos mais 25%. Olha, ele queria, o padre Jacó queria, está a ver? Está a ver? Pronto. Agora, não, mas havia muitos que iam para lá, jovens que se tinham formado e que estavam a juntar dinheiro para casar e coisas assim. Havia muitos que iam para lá como professores ou na função pública de outra coisa qualquer, não é? Porque estavam lá 2, 3 anos, juntavam um dinheirinho e depois iam-se embora. Desculpem lá que eu de vez em quando dou tralitadas aqui no microfone, mas enfim, é porque faço fazendo gestos e pronto. Agora, eu ia dizer, as crianças da missão, para muitas delas, o português era uma segunda língua. E eram crianças que vinham das aldeias. Naquela zona havia aldeias onde não havia nada a nível de escolaridade. Havia aldeias que tinham escolas só com primeiro e segundo ano. Não sei se há aqui alguém com experiência desta realidade em Angola. Reparem, as escolas, a irmã Margarida, mas esteve lá numa ilha. Pois. Está bem, pronto. Mas o que é certo é que nas aldeias havia aldeias que tinham só escolas com primeiro e segundo ano. Os monitores escolares tinham a 4ª classe e tinham um curso de 1 ano com estágio para poderem lecionar primeira e segunda classe nessas escolas. E reparem, isto tinha, a gente pode dizer assim, coitados, que sabiam tão pouco. Mas eles punham aquelas pessoas a ler e a escrever e a fazer contas, reparem. Isto é um avanço extraordinário sobre o resto da população que não soubesse fazer isso. Depois havia os professores de posto, esse já tinha o 6º ano de escolaridade e 2 anos de curso em vez de 1, com estágio. Alguns sabiam muito mais do que os professores da escola de magistério. Porque a parte prática era muito cuidada. Por exemplo, não sabiam língua estrangeira nenhuma, também para ensinar os miúdos da escola não lhes fazia falta nenhuma, não é? E havia outras coisas que não faziam parte do currículo deles, mas tinham uma preparação. E o que eu me apercebi é que havia palavras portuguesas que lá tinham outro sentido. Eu, quando comecei a dar catequese na escola da missão, eu tinha comprado cá, por Deus, acho eu, não é? Na livraria São Pedro, não sei se alguém ainda se lembra. São Pedro. O senhor Bispo lembra-se? São Pedro, tem razão, era São Pedro. E havia a Alfa e Ômega e havia a São Pedro, onde a gente comprava coisas religiosas. E na livraria São Pedro comprei umas fotografias de material catequético, a preto e branco, com motivos africanos. Havia sacramentos, celebrações litúrgicas nas igrejas, pronto, com africanos, e havia outra carteira que tinha cenas da vida normal todos os dias. E eu, com essas da cena de vida normal todos os dias, eu fixava a fotografia e dizia: o que é que vocês veem aqui? Eles descreviam e eu aprendia as palavras que havia de usar. Foi assim. Porque chegou a um ponto em que eu cheguei, por exemplo, eles não diziam lavrar, diziam charruar. Estão a ver? Tem relação, não é? Mas certas coisas assim, que é língua portuguesa, mas que eram regionalismos dali, não é? Portanto, para eles me entenderem, eu tive que fazer todo esse trabalho inicial, não é? Bom, foi um tempo extremamente rico, infelizmente foi cortado pelo 25 de Abril, porque, quer dizer, eu tinha vindo para cá com bilhete de ida e volta, mas quando vim, o padre Domingos Pereira, que tinha acabado de entrar para o Secretariado Nacional e com quem eu conhecia, com quem já tinha trabalhado noutras coisas, convidou-me para ir, exatamente, é da Guarda,
Pínzio, não é? Terra dele. Convidou-me para ir trabalhar com ele no Secretariado Nacional e, portanto, eu fui lá desmanchar a casa e vim-me embora e pronto. Agora, de Angola trouxe outra realidade que alterou completamente a minha vida, que não tem nada a ver, ou não tem muito diretamente a ver com o facto de ser catequista, mas adotei lá a minha primeira filha. Portanto, reparem, eu quando cheguei a Angola, havia aquilo que a Pearl Buck, não sei se alguém já leu algum livro da Pearl Buck, chamava Figos da Guerra. Ela referia-se à Coreia, na altura, à Coreia que tinha vivido uma guerra tremenda. Sempre que há guerra, sobretudo com tropas estrangeiras, há aqueles soldados que lá estão deslocados, que não têm lá raízes nenhumas, e que acabam por ter relacionamentos com mulheres daquele país. E ela chamava isso os Figos da Guerra. Em Angola era impressionante, na altura em que eu fui para lá. Órfãos de guerra, também havia alguns, mas havia muitos Figos da Guerra. E reparem, esses alguns o pai nem sabia que eles existiam. São situações. Outros sabiam e estavam-se pouco ralando, não é? Havia um caso ou outro em que havia alguma aproximação. Nem sempre muito feliz, porque às vezes depois já estavam casados ou que vinham a casar-se e a criança não era bem aceita pela madrasta, enfim, situações muito complicadas. E depois, pronto, foi um caminho que eu nunca tinha imaginado na minha vida, mas que me surgiu ali e esta minha filha, adotei-a lá, fui buscá-la a uma missão a 90 km da cidade. E, portanto, quando digo adotei, oficialmente não, porque não podia na altura, não tinha idade eu, mas pedi a tutela dela, e o que me permitiu trazê-la para cá sem dificuldade, e depois vim a adotá-la quando foi possível, não é? Depois vim a adotar estes cá, para os quais serviu de intermediária a irmã Maria Teresa Lino Neto, da congregação da irmã Eduarda, que está ali, e que na altura trabalhava na Caritas Nacional e trabalhou com muitos refugiados que vieram das antigas colónias e portanto, são todos naturais de Angola, mas não os outros já foi cá, os rapazes. E eles são biologicamente meios irmãos. Bom, a partir daí, passou a haver novamente despertar religioso, mas já com os meus filhos. E catequese familiar com a minha filha, porque eu morava em Mãe Martins na altura. A igreja é no Algueirão. Em Mãe Martins havia uma capela que ninguém cabia lá dentro e que ficava longe da minha casa sem qualquer hipótese de transporte. Portanto, na falta de alguma alternativa, eu preparei-a também, não só eu fui fazendo despertar religioso, como a preparei para a primeira comunhão e foi num grupo com o qual eu trabalhei na Diocese de Leiria, não sei se está aqui alguém dessa, Almira, não sei, um grupo de orientadoras de estágio. Eu andei a fazer durante um ano trabalho de preparação de orientadoras de estágio. Almira pertencia, não pertencia, com o padre Santos, o padre Manuel Santos José, na altura era responsável do secretariado, e foi a ele que eu pedi para dar a primeira comunhão à minha filha. Foi nesse grupo que ela recebeu a primeira comunhão em Fátima, na casa de Nossa Senhora do Carmo, em condições bastante diferentes do normal, mas pronto. A partir daí, depois passaram a frequentar, quando eu mudei para Canessas, passaram a frequentar a catequese paroquial lá. O mais pequeno já foi sempre, e o mais velho, que é uma adoção tardia, quer dizer, já tinha quase 11 anos, quando o adotei, esse já não teve despertar religioso nem catequese familiar, mas há muitas outras coisas que lhe faltaram, que nunca ninguém lhe poderá dar, mas isso é assim, é a realidade, não é? Ele, por exemplo, não tem nenhuma fotografia anterior ao momento em que eu o adotei. Reparem que para uma pessoa hoje, da geração dele, não ter nenhuma fotografia anterior praticamente aos 11 anos é complicado. E muito poucas memórias, porque atrás das fotografias vêm as memórias e vêm as histórias que nos são contadas, não existem, porque não há laços familiares que permitam isso. Nós temos memórias da nossa infância, mas são misturadas com aquilo que os pais, os avós,
os irmãos mais velhos nos foram contando, não é? É tudo isto que faz o passado de uma pessoa. Bom, ali estamos todos, num colóquio onde fomos, foi a única que fomos todos, na Irlanda, um colóquio de famílias adotivas e de acolhimento. Pronto. Trabalhei no Secretariado Nacional, portanto, a partir desse convite do Padre Domingos em 74, até março de 81. Eu pensava ir para uma escola na altura, isto era meio do ano letivo, acontece que surgiu esse horário completo, a meio do ano letivo, de uma pessoa que não não era professora, quer dizer, tinha um outro curso, e havia muito disso na altura, não é? Estava a dar aulas de moral e teve uma colocação a meio do ano letivo, e o Padre Hélder Franco, que estava na altura no Secretariado dos Professores em Lisboa, chamou-me, perguntou-me se eu estava interessada e eu fui. Portanto, regressei às aulas, porque eu já tinha dado a primeira vez aulas de moral antes de ir para Angola, durante 4 anos, e depois peguei outra vez em março de 81, até me reformar, em 2006. No Secretariado Nacional estive 6 anos e meio, portanto, onde foi uma altura em que apanhámos, que foi no rescaldo do 25 de Abril, fizemos textos novos para moral, fizemos revisões de outras coisas que já havia. A primeira coisa que se fez foi tentar fazer um apoio aos livros que havia do Monsenhor Amílcar para moral, para não deitar fora as edições todas que estavam feitas e aguentar aquele ano assim. Depois fizemos outro, livro novo, depois fomos fazendo ações de formação, umas a catequistas, outras a professores, conseguiu-se subsidiadas pelo Ministério, porque havia reciclagens para tudo quanto era professores a toda a hora, subsidiadas pelo Ministério, e nós também conseguimos, pronto. De maneira que andámos por aí a fazer muita coisa, e só quando saí do Nacional é que eu voltei ao diocesano. Portanto, eu saí do diocesano para ir para Angola, já tinha saído para ir para a França. Isso eu costumo dizer que tenho várias encarnações no diocesano. A primeira saída radical foi para ir para a França. Depois, mas nunca foi, quer dizer, eu vinha cá e não era bem saída, porque eu vinha cá e tinha estágios em Fátima nas férias. Portanto, não. Quando fui para Luanda, durante o ano que estive em Luanda, reparem, isto é uma coisa curiosa, o Padre Canas gravava as reuniões da equipa do secretariado em cassete áudio e mandava-me pelo correio. E eu ouvia as cassetes e depois gravava em cima a minha resposta a algumas coisas e recambiava para cá. Vamos ver. Andámos aquele ano nisto. Depois, quando estava no Nacional, é que nos primeiros anos ainda colaborei, depois já não, e voltei em 81, até julho de 2002, diz ali. Naquele ano pastoral, teoricamente não estive no secretariado, mas estive numa coisa que tinha sido implementada no Patriarcado, que era a Escola de Leigos, Escola de Serviços, não é? Escola de Serviços, é assim que se chamava. E que nesse ano foi de formação de catequistas formadores. Pronto. Era o Sr. D. Manuel Clemente, que na altura era bispo auxiliar, que estava à frente desse trabalho. E depois, a partir de 2003, eu ponho ali se é a última encarnação, não sei. Pode ser que ainda saia e volte a entrar, sei lá, não sei. Pois, mas se calhar é a última encarnação. Não sei que o Padre Tiago me manda embora. Pronto. E então aí é mesmo a última. Agora, reparem, quando me pediram para vir aqui falar, ninguém falava em conferência, pediram-me um testemunho. Portanto, nunca pensei fazer conferência nenhuma, porque isto não foi conferência, como viram. Depois puseram-lhe o título da alegria de ser catequista. Bom, eu penso que há vários aspectos desta alegria particular que vale a pena ressaltar. Há a alegria de descobrir sempre coisas novas. Quem é catequista está sempre a descobrir coisas novas. Eu, quando faço formação de catequistas, costumo dizer-lhes que nós, catequistas, temos a felicidade, em relação a qualquer outro trabalho que haja na Igreja, sem querer desvalorizar nenhum, porque todos são necessários, mas temos a grande riqueza de, semana a semana,
nos ser facultada a possibilidade de aprofundarmos um aspecto da nossa fé, se nós levamos a sério aquilo que fazemos. Se não somos adolfinas. Não é? E então, essa possibilidade é um enriquecimento extraordinário, que nos leva a descobrir constantemente, a crescer constantemente, em conhecimentos e em vivências, porque nunca se chegou ao fim. Esta consciência de que nunca se está formado, de que que há sempre qualquer coisa nova que pode surgir. A alegria de confrontar a nossa fé com a fé daqueles que estão a começar a descobri-la. E, por outro lado, a alegria de solidificar a nossa fé precisamente nesse confronto. Eu penso que isto são aspectos que vale a pena termos em conta e que, na verdade, fazem da missão de um catequista algo de extraordinário e de enriquecedor e que lhe dá um valor que não tem explicação nem comparação. Dito isto, eu resolvi pôr aqui um poemazinho que eu fiz quando me reformei. Isto não foi feito em função da catequese, mas em função da escola. Mas estão a ver, diz ali, se a vida é caminhada, que fica ao olhar para trás, nossos passos rumo à paz, quedas ao longo da estrada. Todos os laços criados, as razões que nos moveram, as sementes que cresceram e tantos nós desatados. Os voos nunca sonhados, mais as flores que murcharam, lágrimas que germinaram e os risos partilhados. Se a vida é caminhada, neste caminho eu posso, neste tempo que é o nosso, deixar sempre uma pegada. E pronto, termino.